Funcionando aqui o áudio, testando o áudio. Vamos ver o vídeo. O som tá bom? Eu já tô com a canequinha aqui, ó. O som tá bom, gente? Boa noite, professor Daniel. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Tô ouvindo. Me ouve também? Ouve bem? Sim. Pessoal, eu falo aqui do marketing da Unigran Rio. Nós estamos muito contentes em recebê-los para falar um pouquinho sobre a área de tecnologia aqui essa noite. Eu só preciso de dar a vocês alguns avisos importantes antes da gente começar, tá certo? O professor Daniel ele vai se apresentar, né? Ele vai conduzir o evento. E logo em seguida ele vai abrir para perguntas, mas eu preciso que vocês façam as suas perguntas na opção Q&A, QIA, que fica ali na barra de ferramentas, na parte inferior da tela, tá? Perguntas pelo chat, elas poderão não ser respondidas, né, devido ao volume. Então, eu peço a colaboração de vocês aí com relação a essa questão, tá? Vocês podem utilizar o chat para fazer comentários, para conversar entre si, mas as perguntas a gente pede que vocês incluam na opção QIA, tá bom? Outra questão se vocês tiverem alguma dúvida específica, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os cursos da área de tecnologia da Unigran Rio, eu vou colocar ali no chat alguns contatos, né, alguns canais exclusivos, que são válidos apenas hoje aqui para o evento, para vocês entrarem em contato e saberem mais, tá certo? Bom evento, professor Daniel, pode começar. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, nessa correria, nesse cenário diferente que a gente está vivendo aí, né? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, então, me chamo Daniel de Oliveira, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu não sou carioca, né? Então, eu estou aqui há 2 anos, fazendo 2 anos e meio de Unigran Rio, aqui como coordenador dos cursos. Eu sou formado na área antigamente chamada de informática, né? Mas minha formação é mais na área de ciência da computação. E eu fiz mestrado e doutorado nas áreas de tecnologia e também nas áreas de inteligência artificial. Eu fiz o meu mestrado trabalhando com inteligência artificial e o meu doutorado acabou sendo na área de engenharia de produção voltada para sistemas, né? Eu gosto muito de trabalhar com a computação como meio e não como fim, então eu sempre me dediquei nessa área. Trabalhei muito tempo com desenvolvimento de jogos, isso os alunos gostam muito de saber. Então, eu tenho bastante experiência com desenvolvimento de jogos. Trabalhei muito tempo também com Linux, desenvolvimento de Linux e ferramentas do que a gente chama de simulação e análise combinatória, né? Então, as mesmas ferramentas que a gente usa em simulação são as mesmas ferramentas que a gente trabalha nos jogos, né? Não são muito diferentes. Então, a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo com vocês, entender o que vocês têm de expectativa, quais são as dúvidas que vocês têm sobre a área de tecnologia. Dentro aqui da Unigran Rio, nós trabalhamos muito com a cultura de startup, que a gente chama. Então, os alunos, desde o primeiro dia que a gente começa as aulas, vocês já começam a desenvolver projetos e isso coloca a gente com foco em desenvolvimento de portfólios. Então, já no primeiro semestre que vocês concluem com a gente, você já tem um projeto feito, né? Então, até concluir, por exemplo, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, vocês vão ter 5 projetos, pelo menos, desenvolvidos dentro da graduação de vocês, que pode, obviamente, integrar o currículo de vocês e o portfólio de vocês.
Hoje em dia, a tecnologia está muito ligada com o empreendedorismo e com a inovação, né? E a gente vem aí correndo para que os cursos de tecnologia sejam, de fato, a referência em inovação dentro da Unigran Rio e nesse ambiente todo e no espaço todo que a Unigran Rio atua. Bom, eu acho que como introdução tá bom, não é? Vamos ver o que o pessoal tem de dúvidas? O que o pessoal quer conversar? Lembrando, pessoal, que vocês têm a opção aqui bem no centro da tela, Q&A ou Q&A. Vocês vão clicar aqui, vai ter uma telinha, né? E ali vocês podem colocar as perguntas de vocês. Aí eu vejo elas diretamente aqui, na minha tela. Qual dos cursos é o mais indicado para trabalhar com desenvolvimento de software e aplicativos? Bom, os cursos de tecnologia que nós temos aqui são o curso de redes de computadores, que ele atualmente é na modalidade à distância, e na modalidade presencial e semipresencial, né, nós temos os cursos de sistemas de informação e análise e desenvolvimento de sistemas. O curso de análise também tem a modalidade à distância. Então, a diferença principal entre os cursos é que o curso de redes está mais voltado para infraestrutura e gestão de redes, né? A parte de gerência de redes. A gente forma um profissional de redes que não é a intenção dele entender somente de infraestrutura física, né? Ele não vai puxar cabos de rede, ele vai ser um gestor de rede e ele vai desenvolver soluções de infraestrutura de redes. Assim, os cursos de análise e de sistemas são os mais indicados para quem quer trabalhar com desenvolvimento de softwares e aplicativos. A diferença é que o curso de análise, ele é um tecnólogo, é uma graduação tecnológica e ela tem uma duração menor, né? Enquanto que o curso de sistemas, ele é um bacharel e tem a duração de 4 anos, ele também tem uma parte muito focada em fazer o aluno aprender habilidades de gestão. Então, o curso de análise, ele é indicado, sim, para desenvolver aplicativos e softwares. O aluno já sai como um analista de sistemas. E a diferença é que o curso de sistemas de informação, ele acaba agregando um pouco mais de conhecimento na área de gestão e tecnologia de dados, né? Análise de dados e inteligência de negócios. Então, tanto faz, o curso de sistemas como o curso de análise prepara um aluno para desenvolver aplicativos e softwares como um todo. Hoje em dia a gente fala muito em aplicativos que são na nuvem, né? Pouco se fala hoje em dia de software, aquele que fica diretamente instalado no computador. Então são muitas tecnologias envolvidas. Ó, o Renan aqui está perguntando qual a área com mais oportunidades no mercado de trabalho, redes ou análise de sistemas? Olha só, hoje em dia a diferença principal é que o curso de redes, hoje em dia, ele vai ter que começar a focar muito na questão da segurança. Ou seja, a pessoa que vai trabalhar com redes, hoje ela tem que ter um conhecimento muito amplo também da parte de programação. Então, depende muito, assim, do que a pessoa se sente mais à vontade ou sente que tem aptidão, né? Antigamente, o profissional que trabalhava com infraestrutura de redes, dificilmente ele precisaria, de fato, saber programar, né? Mas a questão da programação hoje é uma realidade para qualquer profissional, né? Então, assim, oportunidades, elas estão muito espalhadas. Eu diria que o curso de análise, ele é um pouco mais amplo, tá? No quesito de oportunidades. Agora, o curso de redes, hoje em dia, ele está muito em alta, porque, veja bem, a gente vive uma situação onde a gente está dependendo muito da infraestrutura de rede e de internet. Então, é um profissional que, com certeza, está sendo muito demandado nessa época
e é um profissional mais escasso, tá? Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, o curso de redes tem muitas oportunidades, assim, para absorver rapidamente o profissional. Ao mesmo tempo que o curso de análise também está precisando de muitas soluções para trabalho de software, né? Ou seja, eu diria que está bem parelho os dois casos, mas o curso de análise ele é um pouco mais amplo, tá? Mais voltado assim para soluções de programação e tudo mais. Então, Renan, se você acha que você tem uma aptidão mais para desenvolvimento de software, você acha que vai gostar de trabalhar com programação, talvez a análise seja mais a tua praia, digamos assim. Agora, se você tem muita facilidade para trabalhar se na tua casa você já mexe com os teus equipamentos de rede, de repente pode ser uma boa você investir na questão da infraestrutura. Nathalie Gomes, espero que tenha pronunciado correto, perguntou aqui, ó, é fácil arrumar estágio nessa área? Olha, eu diria que atualmente a gente consegue muito rapidamente estágios. A gente tem empresas que vêm buscar estagiários dentro das nossas disciplinas hoje em dia, né? Nós já tivemos uma situação onde uma empresa contratou os alunos vencedores de um projeto que foi colocado em disciplina. Nós temos aqui muita interação com o que a gente chama de internet das coisas, que é a mistura aquela de internet com vários dispositivos, né? E os alunos aqui foram desafiados por uma empresa e a empresa já contratou, né? Eles como estagiários dentro do próprio disciplina. O que acontece? Como a gente trabalha muito com PCAs, que são as disciplinas de projeto, que a gente chama de projeto curricular articulador, o aluno já começa a desenvolver projetos desde muito cedo na instituição, e ele é muito acostumado, a gente provoca muito para que os alunos apresentem essas soluções que eles fazem, né? Então a gente também trabalha as competências de introspecção, né, para que o aluno consiga se expressar bem. Então, assim, estágio é muito fácil, muito rápido de você conseguir dentro da área de tecnologia hoje como um todo. Tá bom? Tatiana aqui perguntou: nesse período de pandemia, como está o mercado de trabalho para a área de tecnologia? Vi uma reportagem que falava que é uma área em crescimento. Então, Tatiana, acontece o seguinte: a área de tecnologia, ela faz muito tempo que ela está em crescimento, quer dizer, dificilmente você não é absorvido pelo mercado. A questão é que o mercado ele é um pouquinho exigente, né? Então, assim, quanto mais você se dedica, mais chances você tem. Essa é a grande verdade, assim como qualquer outra profissão, né? A tecnologia hoje exige que a gente seja muito, de certa forma, autodidata também para várias outras áreas, né? Então, assim, nesse momento, a área de tecnologia é a área que está mais sendo demandada. Então, né, não tem discussão quanto a isso. A internet e os sistemas online hoje são, né, é o que está fazendo a economia girar, certo? Veja bem, o mercado de tecnologia hoje ele está muito aquecido também por uma coisa chamada startups. Então, são pequenas empresas, mas que com grande impacto, né? Com uma solução que impacta um volume muito grande de pessoas. E geralmente essas soluções apresentadas, elas são simples, mas que impactam muita gente. Então, a tecnologia hoje ela está sendo essencial para que a gente viva o dia a dia dentro de casa, né? O isolamento social trouxe um pouco essa questão da tecnologia como ferramenta social, né? Victor perguntou aqui, ó. Gosto muito de lógica de programação. Qual seria a melhor linguagem de programação na área atual? Olha só, essa discussão ela nunca vai acabar, tá bom? Porque linguagem de programação, ela é muito... quando você fala de lógica de programação, isso é que é o essencial.
Então, a gente, como programadores ou desenvolvedores, a gente tem que sempre exercitar muito a nossa lógica, porque a gente nunca sabe o que o desafio, qual é o próximo desafio que a gente vai ter e qual é a melhor linguagem que vai se adequar para aquele desafio. Então, eu diria que a melhor linguagem é aquela que resolve o problema que você que está na tua frente. Hoje em dia, a gente tem linguagens muito versáteis. E o Python, por exemplo, está em crescimento, ele é muito forte, o Python hoje. E ele é uma linguagem muito rápida e muito fácil de aprender, né? Com muitos recursos prontos disponíveis. Agora, a linguagem que está sendo mais demandada hoje é o JavaScript, que é a linguagem hoje em dia mais utilizada para desenvolvimento web e também de aplicações mobile, né? Aplicativos de celular. Então, assim, eu diria que a linguagem Java, por exemplo, ela é uma linguagem mais antiga, ela não está em desuso, mas ela está diminuindo um pouco a presença dela nas empresas. Mas tem muita empresa hoje que ainda foca muito com Java. Nós temos uma linguagem também chamada C#, na área de desenvolvimento de jogos, ela é muito utilizada, né? Então depende muito do foco. Mas eu diria que uma boa linguagem assim que resolveria a maioria dos problemas hoje em dia é o Python, tá bom? Agora o JavaScript eu gosto muito, tá? Então sou meio, nesse caso, meio suspeito em falar. Ok? Vamos lá, Andresa. É possível trabalhar na área de tecnologia sem ser formado? Sim. Ó, a Andresa colocou aqui, ela quer saber se é possível trabalhar na área de tecnologia sem ser formado, né? Porque ele tem alguns amigos formados em outras áreas trabalhando na área de ciência de dados. Olha só, hoje em dia tem uma profissão nova surgindo, tá? Essa profissão nova se chama cientista de dados. Ela, na verdade, ela não é uma profissão nova, tá? Ela está mudando o perfil dela. Esse tipo de profissão, ele era muito dos matemáticos e estatísticos. E hoje em dia a gente está começando a absorver essa área, nós da tecnologia estamos absorvendo essas áreas em função da facilidade que a gente tem em abstrair informações e trabalhar com linguagens e também de representar esses dados, tá bom? Então, assim, um matemático, quando ele faz a graduação de matemática, ele, obviamente, ele aprende a programar, porque a questão de algoritmos, a programação em si, ela surgiu da matemática. Agora, o economista também, hoje em dia, ele não vive sem algoritmos, tá? Então, assim, trabalhar com ciência de dados hoje também tem que tomar cuidado, porque ela pode ser um pouquinho... tá acontecendo, às vezes, de a pessoa poder banalizar um pouco, né? Mas, assim, tanto o economista quanto o matemático, eles têm total competência para trabalhar nessas áreas. Assim como o próprio contabilista, né? O contador também recebe formação suficiente. Claro que ele não aprende a programar dentro da graduação, mas se ele fizer um curso por fora, por exemplo, para aprender a programar, né? Então, assim, o conselho que eu dou para trabalhar com tecnologia é saber trabalhar com programação. Você sabendo programar, você já está apto a trabalhar com tecnologia. Tá bom? O que acontece é que, assim, a área de tecnologia, ela é muito exigente como é que eu vou dizer? Assim, às vezes você vê algumas situações de estágio onde se pede como se o estagiário já fosse um desenvolvedor sênior, né? A área de tecnologia tem um pouquinho dessa disparidade. Então, quando você faz uma graduação na área de tecnologia específica, você adquire as outras habilidades e competências, né, necessárias para você, por exemplo, saber o que é uma interface gráfica, o que é uma experiência de usuário adequada, como modelar adequadamente os dados. Hoje em dia, o cientista de dados ele tem que saber modelar os dados dele, né, e aí existem várias técnicas para isso, coisas que a gente precisa estudar muito, né? Certo? E aí, então, assim, aprender a programar é um passo, né?
Mas hoje em dia, aprender a programar, a gente nas escolas, né, ensino médio, ensino fundamental, dependendo de onde se estuda, você já está aprendendo a programar. Então, o grande diferencial é você saber as outras nuances, como modelagem de dados, banco de dados, interface de usuário. Tá bom? Vamos lá, Juan. Me formei em logística e vejo a tecnologia como aliada a este processo. Indica alguma pós nessa área e qual o desafio para migrar para essa área? Olha só, excelente pergunta que você faz aqui, sabe por quê? Porque o meu doutorado eu fiz na área de logística, tá? Então, veja bem, tem uma coisa chamada logística humanitária, que é algo que agora a gente, né, a gente não ouve falar de logística humanitária, mas ela está sendo muito demandada nesse momento, por exemplo, de pandemia. O que acontece? A logística hoje, ela é muito conectada de fato com a tecnologia, e isso desde o começo, né? Hoje em dia, quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala muito em equipamentos conectados, muitos equipamentos conectados e muita informação ao mesmo tempo, assim, e a logística, ela é a ferramenta, ela não diria uma ferramenta, né? Ao contrário, ela é uma área que usa muito a tecnologia como ferramenta. Então, assim, otimização é uma área muito, muito forte. Então, se eu fosse para indicar uma pós na área, seria uma pós de otimização de dados, análise combinatorial, né? Hoje em dia, por exemplo, né, no meu doutorado eu trabalhei com a questão de caminhos mínimos, e aí considerando o risco no caminho. Então, o problema de construir caminhos mínimos é um problema bem complexo, né? Mas que ele é usado em muitas áreas. Então, por exemplo, você decidir situações específicas, querendo ou não, você consegue modelar com as mesmas ferramentas que você tem em logística. Então, eu diria que a parte de análise combinatorial é uma boa área para você fazer uma pós. Lohane perguntando aqui, ó. Qual é a linguagem de programação antiga que até hoje não pode deixar de ser ensinada aos alunos? Bom, tem uma linguagem chamada linguagem C, né? A letra C. Essa linguagem ela é muito antiga e não que ela, assim, quando você aprende, por exemplo, JavaScript, a forma de você programar no JavaScript é muito semelhante à linguagem C. Tem uma linguagem muito popular também que se chama PHP, que ela é muito derivada da linguagem C. O próprio Java é muito derivado da linguagem C. Então, na verdade, assim, você sabendo programar essas linguagens, você conhece a linguagem C. A questão é que a linguagem C ela é muito rápida e muito eficiente. Só que ela, assim, comercialmente, ela não é muito viável, não, tá? Então, às vezes, para o aluno aprender a linguagem C, às vezes não é tão importante. É mais válido para ele aprender o Python, por exemplo, que dá um leque muito mais amplo de possibilidades. Não que o Python seja uma linguagem nova, tá? O Python não é novo, só porque atualmente ele é muito popular, porque ele tem muita versatilidade, entendeu? Ó, uma linguagem antiga, mas que ninguém pensa como linguagem, é o SQL. SQL é uma linguagem que a gente trabalha no banco de dados, que é uma linguagem para a gente trabalhar com bancos de dados relacionais. E hoje em dia, dados é o segredo, né? Dados é a coisa mais importante que a gente tem hoje. Então, a linguagem SQL ela é usada desde que ela foi inventada. Hoje em dia, existem algumas alternativas para se trabalhar com SQL, mas é uma linguagem muito antiga para trabalhar dados no formato relacional, que a gente chama. Certo? Espero que eu tenha conseguido responder, porque é o tipo de pergunta bem, bem comum. Ó, o Victor aqui de novo, falando que está aprendendo JavaScript.
Gostou muito, estudou Java, leu sobre C# e o .NET. Essa é uma das linguagens usadas no futuro. Estou terminando minha faculdade de Sistemas de Informação e pretendo trabalhar no meu projeto final usando o C#. Obrigado pelas informações. Olha, o C# ele também é muito versátil hoje em dia, né? E o .NET é um framework que existe, né, para o C#. Então, eu gosto muito do C#. Eu vou falar para você que eu só fui trabalhar com ele efetivamente quando eu trabalhei com desenvolvimento de jogos. E hoje em dia, quando a gente fala, existem várias formas de a gente trabalhar a linguagem de programação e programação propriamente dita. Então, uma delas é a gente trabalhar com orientação a objeto. E o C# permite a gente ser muito flexível nessa questão de orientação a objeto. É muito bom de trabalhar com o C#. Boa sorte aí na empreitada com o C#. Existem muitas empresas contratando desenvolvedores de C# atualmente, tá? Inclusive fora do país. Vamos lá, Lucas perguntou aqui, ó. Você falou sobre economistas e análise de dados. Existe alguma especialização para quem gosta de trabalhar usando conhecimentos de finanças e de tecnologia? Bom, hoje em dia, quando a gente conecta finanças e tecnologia, tem muita a questão aí dos bitcoins, né, as moedas digitais, né? O blockchain, o chamado blockchain. Então, se cabe como sugestão, seria legal você procurar alguma pós que esteja trabalhando com blockchain, né, com ferramentas de criptomoedas, tá bom? E também análise de dados, tá? A análise de dados é de fato mais algo que está crescendo. Talvez seja mais fácil encontrar uma pós sobre análise de dados do que algo sobre blockchain. Tá bom? Lucimara Ribeiro. Quero ser programadora, mas não conheço muita coisa. Deixa eu posicionar melhor aqui. Aí. Quero ser programadora, mas não conheço muita coisa. Estou estudando MySQL e Git. Fiz há muitos anos atrás web designer, mas já esqueci grande parte do que aprendi. Por onde posso começar? Olha só, então, se você trabalhou muito tempo como web designer, nos cursos nossos aqui, a gente, no começo, já tem algumas disciplinas onde você vai começar com HTML. O HTML ele não é uma linguagem de programação, né, mas ele é uma linguagem de marcação e é a linguagem mais utilizada hoje em dia para representar a informação, né? Então, se você quer retomar e acha que esqueceu alguma coisa de HTML, seria bem legal você pesquisar sobre HTML e a nova versão do CSS. Então, a gente tem o HTML como uma linguagem que representa dados e o CSS como a ferramenta que formata esses dados. E hoje em dia a gente consegue fazer animações, coisas bem complexas, bem legais, tratando de experiência do usuário já no HTML e no CSS, tá bom? Agora sim, você estudando MySQL e Git, talvez seja legal você estudar um pouquinho de JavaScript, talvez, tá? E o Python também. O Python é uma linguagem muito fácil de se aprender. O MySQL é uma linguagem para você trabalhar com dados. E eu diria que talvez seria melhor você começar com Python antes de ir para o MySQL. Tá? O Git ele é uma ferramenta para versionamento, controle de versão do teu software. Isso, o Git você aprende rápido, né? O Git você tecnicamente vai usar o resto da tua vida. Tá bom? Então, assim, eu te digo para começar, dar uma pesquisada, dar uma brincada assim com HTML e CSS, que você vai se divertir e vai se sentir empolgada, né? E o Python hoje em dia é a grande ferramenta. Você não precisa nem instalar nada no teu computador para trabalhar com Python.
né? Existem hoje ferramentas na internet prontas, assim, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar emuladores, né, para você programar em Python e também em HTML, CSS e JavaScript. Então você tem como se divertir, trabalhar com coisas, praticar na internet e se divertir, né, ao mesmo tempo que você estuda. Mas assim, eu diria que o MySQL, se você está relembrando, é melhor você voltar um pouquinho mais e trabalhar com programação, e Python e JavaScript. Nas nossas primeiras, o curso de tecnologia aqui, ele funciona com módulos, como a gente chama. Então, o módulo, o caminho básico, né, o fluxo básico, você já aprende a programar tanto em Python quanto em JavaScript, né? Então, dependendo do semestre que você entra, você pode já aprender Python e no semestre seguinte aprender JavaScript, ou vice-versa, né? Dependendo do tempo que você entra. E aí nós temos as disciplinas de projetos, onde você vai já criar projetos levando em conta essas linguagens. Semestre passado, os alunos desenvolveram uma série de jogos em Python, que foram os alunos do ensino à distância, que trabalharam com Python, desenvolveram vários jogos em Python, e os alunos do presencial desenvolveram sites, né, já ferramentas em HTML, JavaScript e o CSS. Tá bom? Vamos lá, o Emerson perguntando aqui. Professor, como anda a área de redes de computadores para concursos públicos e estágio na área de redes de computadores? Então, eu diria que hoje em dia a questão de redes, como eu comentei mais no comecinho, ela é muito focada na infraestrutura e gestão de redes. O concurso público hoje em dia, ele absorve bastante desse tipo de profissional e a gente vai ver aí um crescimento muito grande na área de segurança. E os cursos de redes provavelmente vão absorver profissionais né, vão formar profissionais para esse tipo de situação. Então, o concurso público hoje vai estar muito focado na questão de segurança de dados e também em algo que a gente chama gestão, né? A parte assim de governança de tecnologia, tá bom? Então, a área de redes, ela trabalha muito essa questão de governança, como fazer aquisição de equipamentos, metodologias para fazer aquisição de equipamentos, por exemplo, como cuidar bem desses equipamentos e, ao mesmo tempo, que você vai fazer a gestão de segurança de informação. Hoje em dia, a área pública ela está precisando muito disso. Então, a área de redes, ela, com certeza, vai ser muito forte para concurso público. Os estágios na área de redes, geralmente, quando você fala em estágio e redes, né, tem muito a ver assim com você ajudar a trabalhar no suporte, tá bom? E hoje em dia é uma área tem uma rotação muito grande, né? Os profissionais, eles crescem bastante na área de suporte. Então, não tenha medo. A área de tecnologia hoje, ela está absorvendo todo mundo. Desde que você esteja dedicado, né? Não basta só fazer o curso, né? Tem que ser comprometido. Vamos lá. Renan perguntando aqui, o profissional consegue migrar para a área de TI após os 30 anos? Olha só, a gente tem muitos alunos que são mais maduros, vamos dizer assim. Qual é a diferença para um aluno mais novo, né? É só porque o aluno mais novo ele tem aquele ímpeto todo, né? Enquanto que um aluno mais maduro ele já sabe o que ele quer. Então, eu diria que o aluno mais maduro ele geralmente progride muito rápido nos cursos, nas disciplinas, tá? Assim, todos os alunos que nós temos que são mais maduros, geralmente eles se destacam muito, né? Nós tivemos um aluno, por exemplo, com esse perfil, que ele desenvolveu uma ferramenta, nós fizemos alguns projetos de acessibilidade na área de tecnologia, por exemplo, para surdos, mudos, né, ou cegos, né, pessoas com alguma deficiência física ou de
né, geralmente as deficiências físicas de fala ou de visão, e ele fez uma ferramenta, por exemplo, onde a pessoa que manda um áudio no WhatsApp, ele convertia em texto. Então, assim, isso ele fez no primeiro fluxo, né, no primeiro semestre, ele fez isso como calouro. Então, a grande diferença é uma pessoa que é mais comprometida, já sabe o que quer, tá? Então, assim, não tenha receio. Se esse for o teu perfil, é só você estar ciente do que você quer. E, assim, todos os desafios que a gente vai pôr para você desenvolver, você vai enxergar eles com muito mais clareza do que os alunos mais novos. Certo? Vamos lá. Juan Valim. O aluno que decide estudar programação web pode aliar isso de forma prática a algum negócio próprio? Com certeza, porque assim, você saber programar web significa que você sabe programar para tudo, porque hoje em dia é tudo programação web. Quando a gente cria um aplicativo por trás, é programação web, né? Não tenha dúvida disso. Então, se você tem negócio próprio, com certeza você vai agregar tudo que você precisa. Porque assim, hoje em dia a gente vive um momento que se o negócio não é digital, ele vai, né? Certo? A gente precisa um crescimento muito grande dos negócios digitais hoje. Então, se você tem conhecimento dessa área e você desenvolve o teu próprio site, por exemplo, você já sai muito na frente. É assim que funcionam as startups hoje em dia, né? Elas nada mais são do que desenvolvedores que são empreendedores ao mesmo tempo. Então, eu diria que assim, é só você pesquisar sobre startups e você vai ver que é perfeitamente conectável. E hoje em dia a tecnologia ela é o grande berço aí do empreendedorismo, não tenha dúvida disso. Vamos lá, vamos para o próximo. Andresa. Meu irmão está iniciando o curso de Sistemas de Informação na Unigran Rio. Gostou muito de C#. Aprendeu no técnico médio. E pergunta quais são as áreas onde a linguagem é mais utilizada. Então, o C# hoje ele é muito utilizado para desenvolvimento de APIs, que a gente chama de APIs. O que é uma API? Você, hoje em dia, conecta vários sistemas através de várias ferramentas, né? Dificilmente você faz, hoje em dia, um software, um sistema que ele é totalmente fechado e nenhuma outra aplicação consegue acessar. Então, o C# ele tem muita facilidade e você consegue criar serviços web, né? Então, você, por exemplo, cria uma API, um serviço web, onde tanto o site do teu cliente ou do teu serviço, quanto o aplicativo, quanto o relógio que você tem no pulso, quanto o teu celular, vão acessar as mesmas infraestruturas. O C# ele é muito rápido para desenvolver esse tipo de coisa. O C# também é muito bom para trabalhar com jogos, desenvolvimento de jogos. Tá? É a linguagem mais utilizada hoje em dia para desenvolver jogos. Não tenho dúvida. Assim, na área de desenvolvimento de jogos, a gente tem as empresas indie, que seria o equivalente às startups, né, na área de tecnologia. Então, os desenvolvedores independentes, eles trabalham muito com a linguagem C#. Ou seja, assim, conectar sistemas e internet das coisas, o C# hoje ele é muito uma excelente opção, tá? Porque assim, a questão de linguagem é como eu falei mais no começo, depende do problema que você vai resolver. Então, o C# hoje ele é uma grande alternativa para você conectar vários sistemas diferentes. Tá bom? Vamos lá. Pedro de Oliveira Moraes. Professor, me matriculei para análise e desenvolvimento de sistemas semipresencial. Tenho uma minúscula noção desses assuntos. Irei passar dificuldades nas aulas por esse motivo? Olha, você vai ter que se dedicar bastante, entendeu? Porque hoje em dia, a maioria dos alunos, eles são muito conectados. Então, talvez o que tenha que... Se você é acostumado a ser... Se você se sente uma pessoa conectada, então você não vai sentir dificuldade, né? É bom que você tenha alguma noção de informática básica, né?
Isso vai te ajudar muito, porque você vai ter que trabalhar com o sistema de arquivos do teu computador ou né, de onde da tua estação de trabalho, onde você vai desenvolver os teus projetos. Então, uma noção de informática básica seria bom. Mas assim, não se sinta com receio, tá? A gente tem, quando o aluno entra nos nossos cursos, ele recebe um nivelamento de programação. Então, logo que você se matricula, você já pode começar a fazer algo que é gratuito, que é um nivelamento de programação. Então, você já vai ter uma noção básica de programação logo que você ingressa no curso, tá? Esse nivelamento que a gente comenta, ele é de 20 horas, assim, é coisa que você vai fazer numa semana, entendeu? Em uma semana você já tem alguma noção de programação. E com relação à informática básica, a gente pode indicar para você vários cursos, inclusive gratuitos, que estão disponíveis para você ter já se habituar com isso. Então não se preocupa, tá? Assim, é como qualquer outra situação, você vai ter que se dedicar, né? Mas isso, pô, hoje em dia os nossos sistemas computacionais são muito intuitivos, né? Então aprende-se rápido. Vamos lá, Ramon Oliveira. Opa, esse é meu parente. Me formei em engenharia de produção e agora quero migrar para a área de tecnologia. Olha, cara, eu vou te dizer que você só tem a ganhar, porque assim, eu fiz o caminho um pouquinho inverso, mas é muito parecido. Veja bem, eu fiz a minha graduação na área de ciência da computação e fiz o mestrado na área de inteligência artificial, mas o meu doutorado em si eu fiz na área de engenharia de produção. Claro que eu segui para a área de logística, né? E essa que conectada à área de engenharia de produção. Por que isso aconteceu comigo? Quando eu cheguei na minha pós-graduação, no doutorado em engenharia de produção, quando eu cheguei lá em função de um projeto que estava sendo desenvolvido, né? Eu me inteirei desse projeto, participei, e quando eles sabiam que eu era programador, eles disputaram, entendeu? Então, assim, um engenheiro de produção que sabe programar, que sabe desenvolver softwares, você vai ter muito mais noção do processo de qualidade de software, por exemplo, porque você estudou isso. Processo de qualidade, gestão do processo de software, gestão do ciclo de vida que a gente fala de um software, isso você vai ter muito mais facilidade de conduzir, né, com muito mais propriedade, inclusive, porque você já tem conhecimento de várias técnicas para organizar e para fazer a gestão, né? Sem contar que você também tem uma base matemática bem forte. Então, eu acho que você só tem a ganhar se você fizer isso, porque o engenheiro hoje que sabe, assim, o engenheiro de produção ele é muito comum ele tá ligado a desenvolvimento de software, porque ele realmente ele tem essa noção de qualidade, principalmente. E a gente hoje em dia fala-se pouco, mas a gente tem muito a questão da usabilidade de software, que não é muito diferente da ergonomia, entendeu? Então, nesse caso, eu diria que você devesse fazer o curso de análise, que é mais curto. Tá bom? Vamos lá, Emerson Patrick. Professor, quais são as grandes empresas que empregam e fornecem estágio na área de redes de computadores aqui no Rio de Janeiro? Para essa galera que pretende entrar no ramo ou já tem experiência nessa área. Olha só, muitas empresas da área de telemática, né? As empresas aí que precisam... Hoje em dia existem muitas... o fornecimento de internet hoje ele é muito distribuído, né? Tudo bem que a gente tem as grandes companhias, mas existem muitas empresas que fornecem internet de forma corporativa. Por exemplo, a própria Unigran Rio usa uma internet corporativa, ela não usa uma internet que é da TIM, por exemplo, né? Não usa de uma empresa que não seja corporativa de fato na área de fornecimento de internet.
Então, hoje aqui no Rio existem várias empresas nesse ramo de serviço de internet e servidores e computação em nuvem. O profissional, hoje em dia, de redes, que ele se especializar numa coisa que se chama DevOps, que é a parte de integração de sistemas e computação em nuvem, misturado com a internet das coisas, tudo isso, ele está sendo muito disputado, tá? Tem vagas no Brasil todo nessa área, né? Inclusive, assim, uma área que tem absorvido muito esse tipo de profissional, uma região do país é a região sul, que é de onde eu venho, né? Lá o profissional de redes ele é muito valorizado. O VoIP também, né? É muito forte hoje em dia. Pouco se fala do VoIP porque ele já é popular. Dificilmente um telefone residencial hoje ele não é VoIP. Tá? Então as empresas de VoIP e principalmente aí as empresas que fornecem computação em nuvem e internet. E eu digo, aí eu falo no Brasil todo, aqui a região sudeste e a região sul vai absorver esse tipo de profissional com certeza. Vamos lá, Juan. Quais são as áreas dentro da tecnologia que você analisa como tendências do futuro? Opa! E como os iniciantes podem aproveitar as oportunidades? Olha só, hoje em dia fala-se muito em robótica. E eu já falei várias vezes aqui internet das coisas e ciências de dados. Então, essas são as áreas que são, de fato, tendência. Uma área que ela é muito forte hoje, mas ela sempre foi, é de segurança. Tá? Segurança de informação. Então, hoje em dia, a gente tem algo novo acontecendo que se chama LGPD, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela entra em vigor, acho que agora com a questão da pandemia, ela foi prorrogada um pouco, mas a partir do ano que vem, com certeza todas as empresas vão ter que se habituar à questão da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então é uma grande tendência aí forte, né? E o que o iniciante ele precisa saber? Para a área de segurança, por exemplo, ele tem que entender muito de algoritmos e entender muito de qualidade de software, porque a área de qualidade é onde você testa falhas de software. E hoje em dia não é muito difícil de aprender, né? Só que, assim, encontrar bugs em softwares que você pode burlar a segurança é também um pouquinho de arte, né? Então, tem que treinar bastante, se acostumar muito com isso. E a área de análise de dados, né? Então, assim, saber trabalhar com grandes volumes de dados também é muito bom. Então, assim, o iniciante ele tem que aprender, além de programar hoje, né? Não se fala mais nisso, né? Inclusive, tanto faz em redes ou em sistemas, né? Você precisa saber programar. Agora, saber lidar com dados e saber criar aplicações seguras, esse é a grande tendência. E aí, então, exige que o iniciante ele tem que se dedicar bastante. Vamos lá, Loriano Júnior. Eu sempre tive muito interesse na área de inteligência artificial, porém não sei muito como conseguir um emprego em uma vaga desse tipo. Tem alguma pós-graduação que ajudaria? Bom, eu sei que a COP aqui no Rio de Janeiro ela é muito forte na área de inteligência artificial. Agora, veja bem, quando a gente fala em inteligência artificial hoje em dia, a gente fala muito em machine learning, por exemplo. Machine learning sempre existiu, só que ele está muito popular hoje, por causa que a gente tem muitos dados sendo gerados ao mesmo tempo e assim, como que você interpreta esses dados? Então, por exemplo, um supermercado, ele precisa de um profissional que entenda de inteligência artificial para saber como oferecer o produto dele, como organizar o produto dele na loja dele, por exemplo. Entendeu? Então, assim, depende de você conhecer um pouco mais a área e saber onde que você pode aplicar. A área de transporte hoje depende muito de inteligência artificial, por exemplo. Então, assim, é um profissional que é só você estudar um pouco mais que você vai ver que tem muita oportunidade nessa área, tá bom? Eu dei um exemplo assim, quer dizer,
um supermercado, né, um mercado é algo que é bem fácil de a gente encontrar, né? Quis dar um exemplo assim, mas agora o grande potencial da inteligência artificial, por exemplo, em educação, a gente tem discutido muito isso atualmente, né? Por exemplo, né, como que eu sei que um aluno tá desanimado com o curso que ele está fazendo, por exemplo? Isso é uma questão de inteligência artificial. Caroline Vieira, em média, ganha quanto? Bom, um bom profissional da área de tecnologia aí varia muito do que se pretende, né? Tá? Mas assim, a gente tem alunos nossos que quando eles se formam e eles são eles são versáteis e dedicados, comprometidos, eles conseguem sair da graduação já beirando os R$ 10.000 de salário, tá? Agora, assim, se você não tem receio de trabalhar, hoje em dia, o trabalho remoto, ele cresceu muito e as empresas as empresas internacionais têm procurado muito profissional brasileiro. 2 motivos, né? Ele é um profissional que não tem receio de trabalhar, porque assim, a Europa, a gente fala muito deles como uma região desenvolvida, mas os sindicatos são muito fortes assim, né? Então o profissional ele trabalha menos tempo do que o brasileiro trabalha. E além disso, a mão de obra, digamos assim, como é que eu vou dizer, é mais como em relação ao dólar, né? A nossa moeda tem uma diferença em relação ao dólar, eles nos pagam bem, digamos assim, em relação ao dólar, tá bom? Caroline Vieira também perguntou por que ensinar tecnologia para crianças e jovens adolescentes. Então, Caroline, a questão assim, a gente está começando a formar pessoas, estão começando a surgir profissionais para profissões que a gente nem sabe que existem ainda. Muitas profissões vão deixar de existir, assim como novas vão surgir. A gente está vivendo esse momento, tá? Então, saber programar, por exemplo, é algo que qualquer profissional vai ter que saber logo, logo. Assim como saber inglês, por exemplo, saber mais uma língua. E hoje em dia a gente tem uma coisa chamada cultura maker. A forma de ensinar, a educação, ela também está mudando, né? Então, a gente está começando a criar pessoas, alunos, educar pessoas de forma que elas criem coisas, criem projetos, que elas sejam empreendedoras. E a cultura maker, que é essa questão de ensinar tecnologia para as crianças de forma com que ela produza algo, por exemplo, ela trabalhar com Arduino, robótica, vai fazer com que ela seja uma pessoa tão criativa quanto seria um pintor, por exemplo. Tá? Então, assim, valoriza muito o aspecto da criança e pode ver que elas aprendem rápido. Tá? A criança ela aprende a programar e ela realmente se desenvolve com isso. Andresa também perguntou aqui, ó, segurança de dados. O que o senhor aconselha para essa área? É um setor muito concorrido. Olha, nesse momento ele está sendo bem concorrido, tá bom? Agora, a segurança, ela, como eu comentei, ela também permeia vários fatores e a qualidade de software também está ligada com isso, tá? Então, por exemplo, existe um profissional na área de desenvolvimento de softwares que ele exclusivamente trabalha com a qualidade de software, tá? Então, essa área de qualidade de software, ela absorve os profissionais. Mas ela é uma área que exige um pouco mais do desenvolvedor. Então, às vezes, você faz uma graduação e depois você ainda faz uma certificação de qualidade de software, para você se destacar mesmo, tá bom? E assim, com relação a aprender sobre segurança, interessante, é bom aprender sistemas operacionais, como é que a gente vai dizer assim, vou dizer raiz, tá bom? O Linux, por exemplo. Aprende Linux, tá?
É uma boa forma de você entender, porque assim, a questão da segurança, ela exige um pouco mais de conhecimento, tá? Então, assim, saber pesquisar bem, saber ler inglês, por exemplo, saber, né, não ter receio de usar um sistema operacional sem ambiente gráfico, por exemplo, é algo importante para essa área, tá bom? Ó, o Juan perguntou aqui VBA e Power BI. Pode dar um up para quem procura por estágio. Olha, o Power BI, ele pode dar um up para qualquer situação, tá bom? E assim, se você procura um estágio, com certeza ele vai te ajudar. O VBA, eu vou te dizer que faz tempo que eu não ouvia falar de VBA, tá bom? Então, assim, ó, talvez, assim, você saber o Power BI, e se para você trabalhar melhor com o Power BI exige VBA, então, tá, eu diria que seria uma boa estratégia. A gente tem uma disciplina exclusiva para isso, que se chama análise de dados. Nessa disciplina você aprende algumas coisas do Excel, né, de planilhas, como um primeiro passo. E depois você vai para a questão propriamente dita de estatística e análise de dados usando o Power BI. É uma ferramenta que a gente usa aqui dentro. Agora, o VBA não posso te dizer não, tá? Sabe por quê? Porque o JavaScript e o Python hoje são muito fortes nessa área também. As planilhas Google, por exemplo, eu posso programar nelas tanto em Python quanto em JavaScript. Tá? Lucimara Ribeiro, então, o que o senhor pode falar sobre o custo de análise e desenvolvimento da Unigran Rio em relação aos demais custos do mercado? O que um futuro profissional da área pode esperar? Olha só, a gente tem uma relação muito boa com muitas empresas da região aqui, porque a gente já forneceu muitos alunos que cresceram nessas empresas, tá? Eu vou fazer até o seguinte, eu tenho aqui um link aqui, nós temos um canal no YouTube, tá? E eu vou pegar aqui uma playlist que nós fizemos com alguns alunos egressos da instituição que fizeram um sucesso na carreira fora da Unigran Rio em grandes empresas. Vou colocar aqui no chat para vocês assistirem assim que vocês saírem aqui da nossa live. Tá, estou colocando aqui no chat, tá bom? Ali tem alguns vídeos com os nossos egressos dos cursos. Então, continuando. A gente fornece bons profissionais, a gente está bem antenado com o mercado, né? Tanto é que a gente tem uma disciplina, eu acabei de comentar, que se chama análise de dados. Nenhum dos nossos concorrentes tem atualmente uma disciplina de análise de dados. A gente tem uma disciplina que fala sobre a parte de integração e DevOps. Nenhum concorrente nosso, a não ser pós-graduação, está falando de DevOps. Tá? Desde o começo, os nossos alunos já aprendem a usar o Git, que é a questão do versionamento, trabalhar com versionamento, trabalhar em equipe, tá bom? Outra coisa são os nossos projetos. Tá? Eu comentei mais no comecinho que os nossos cursos, desde o começo, o aluno tem uma disciplina exclusiva só para desenvolver projetos. Então, a gente traz uma série de desafios para os alunos já para se criar portfólio desde o primeiro semestre que ele está com a gente. Então, isso já faz com que você adquira um portfólio e esse portfólio você já pode usar para o teu currículo. Então, você já vai poder dizer que você tem experiência em desenvolvimento de softwares ou de desafios, seja como for, né? Por exemplo, semestre passado nós tivemos muitos trabalhos de internet das coisas, muitos trabalhos na área de jogos também, tudo isso desenvolvido pelos alunos. Nós já tivemos a questão de acessibilidade, nós já tivemos alunos que nos primeiros semestres desenvolviam softwares para pessoas que têm fotossensibilidade, por exemplo, que têm alguma dificuldade de visão ou de audição, né? E nós também temos trabalhado muito com o Arduino, com ferramentas de robótica, tá bom? Ó, no final aqui, quando a gente estiver perto do fim, eu tenho aqui um presente para vocês. A gente tem um
um workshop pequenininho que a gente fez sobre robótica com uma ferramenta chamada Microbit, que ele é um chipzinho assim menor que o Arduino, para quem conhece o Arduino, só que ele tem um simulador na internet, então vocês podem criar aplicações e experimentar, se divertir, mas criar coisas que são realmente úteis. Então, mais para o finalzinho, eu vou dar aqui de presente para vocês esse workshop que a gente fez, tá bom? Vamos lá. Tem alguém aqui, ó, MotoG Plus. Comecei o curso de logística, pois trabalhava na área. Hoje penso em voltar, estou pesquisando cursos. Estou muito em dúvida. Alguma dica para começar esse curso de análise bem interessante? Você começou o curso, mas se formou, será, em logística? Bom, se você já concluiu o curso, é indiferente, né? A questão é que, assim, o curso de análise, ele é muito focado para entregar rapidamente um profissional para o mercado de trabalho, né? Então, ele fica muito nos eixos de desenvolvimento de software, programação, obviamente, né? Que aí conecta desenvolvimento de software, análise e modelagem de dados, tá bom? Então, o profissional, ele se torna apto a trabalhar com desenvolvimento de software e ser um analista de software também. Na área de... Né, em relação ao curso de sistemas de informação, aí a gente foca também um pouquinho na área de gestão e business intelligence, um pouquinho de inteligência artificial também. Assim, o curso de análise, pode ter certeza que tanto análise quanto sistemas e quanto redes, no primeiro semestre vocês já vão se deparar com uma série de desafios, mas que vão fazer vocês desenvolverem soluções, projetos próprios já, desde o começo. Então, a gente percebe que os alunos se animam muito, né, de já ter no primeiro semestre desenvolvido alguma coisa realmente útil. Porque a gente não cria projetos do nada, né? A gente, às vezes, traz até problemas de empresas parceiras da Unigran Rio ou da própria Unigran Rio ou de problemas que são relevantes, que os alunos então desenvolvem soluções que são reais, né, para aquele tipo de problema. A gente tem até alguns casos de alunos que conseguem, ao fim do projeto, inclusive ou ser contratado ou vender a aplicação deles. Tá bom? Então, terminadas as questões, as perguntas. Professor, o Ricardo ele está com a mão levantada. Eu acho que ele gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem? Posso habilitar ele aqui para... Você consegue habilitar ele? Pode falar, Ricardo. Ih, não consigo. Acho que ele desistiu. Alguém quer falar alguma coisa, gente? A gente pode ter mais um tempinho. Só vocês vêm aqui, vocês levantam a mão. Tayara? Professor, eu gostaria de falar um pouquinho, fazer uma pergunta sobre um assunto que eu fiquei curiosa na época do hackathon da Unigran Rio. Alguns alunos, eles fizeram programações para a área de saúde, e eu achei interessante porque não é uma área que a gente associa com a tecnologia da informação, com a tecnologia de forma geral, e aparentemente é uma área que a tecnologia está muito presente, né? Que existe bastante tecnologia voltada para acessibilidade, mas também para saúde, para, enfim, operações, atendimentos médicos. Acho que você podia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, essa Tá bom? área. Muito bem lembrado. Nós temos aqui, desde que eu cheguei na Unigran Rio, nós
estamos aí tentando criar essa cultura de startups dentro do curso de tecnologia, justamente por essa conexão que eu acredito muito entre a tecnologia e o empreendedorismo. Então, nós estamos fazendo vários hackathons, então a gente faz um hackathon por semestre, e nesse hackathon, o que é um hackathon, né? É um momento onde os alunos têm 24 horas, né? No caso, né, a gente trabalha um pouquinho mais, tem em torno aí de 30 horas para desenvolver uma solução ou prototipar uma solução, dado um tema que a gente estabelece. Geralmente esse tema é um tema relevante, né? Então nós já tivemos, por exemplo, temas ligados a ambiente, né, a questão ambiental, questão de segurança pública e também de saúde, né? Inclusive, um dos hackathons que a gente trabalhou com segurança pública, né, os alunos desenvolveram uma ferramenta que detectava discursos de ódio na internet, por exemplo, e essa solução, inclusive, foi matéria de jornal na televisão. O último hackathon, nós trabalhamos com a questão de saúde pública, muito voltado para a questão do câncer, né? Então, assim, esses hackathons envolvem vários alunos de várias áreas, justamente pensando um pouco na questão interdisciplinar e trabalho em equipe, né? Então, nesse hackathon da área de saúde, os alunos tinham esse desafio de pensar ferramentas para melhorar a saúde pública na questão de câncer e tal, né? Então, e aí e a partir daí surgem várias soluções, várias propostas. E aí a gente traz pessoas da área a gente faz uma banca entre os alunos apresentam, né? E aí tem-se uma premiação e é um ambiente que, assim, a tecnologia e a inovação hoje, ela é um ambiente sério, de trabalho sério, mas ela também é um ambiente de trabalho de criatividade. Então, a gente faz isso de forma muito descontraída, né? Então, a gente faz, assim, camisetas, e aí a gente tem bandanas coloridas, os professores vão lá fantasiados, e a gente se diverte ao mesmo tempo que tem a pressão de você criar uma solução relevante em pouco tempo, né? Então, assim, a computação, o desenvolvimento de software e tudo mais, ela é um meio que conecta qualquer setor que possa melhorar a vida do ser humano, né? E de qualquer outra, né? A gente teve um também sobre segurança pública, que foi muito disputado, né? Então, a gente tem o próximo hackathon, existe uma grande chance de a gente conseguir um patrocinador da área de supermercados. Então, a gente já faz algum tempo que está estruturando essa parceria, então é bem provável que o nosso próximo hackathon seja conectado aí a essa área de supermercados, principalmente na questão da experiência digital ou a experiência do mercado, né, a experiência física ser igual à experiência do digital, que é o grande desafio hoje, além da questão, a própria questão sanitária hoje que a gente vive é uma questão que pode ser muito facilitada por meios digitais. Bom, gente, mais alguma pergunta aí que alguém quer aproveitar? Não sei se falei tudo. Eu tenho alguns presentinhos para vocês aqui, ó, para eu distribuir para vocês. Ó, eu prometi que eu ia dar para vocês aqui o nosso workshop sobre um workshop nosso aqui sobre robótica. Deixa eu pegar o link dele aqui. Ó, coloquei aqui no chat, tá? Esse também está no nosso canal do YouTube, mas ele é fechado, tá? É só para vocês esse link. E aí agora eu tenho também aqui, deixa eu só pegar aqui, nós temos uma parceria com a Cisco,
Não sei se vocês sabem, a Cisco ela é uma grande empresa na área de infraestrutura de redes, né, e de trabalhos de tecnologia. Então, a Cisco é uma parceira da Unigran Rio nos cursos de tecnologia e a gente consegue ofertar dar muitas oportunidades para os alunos se capacitarem utilizando cursos, né, e certificações da própria Cisco. Então, nós temos, nesse momento, um curso que está em andamento, tá? Um curso que está em andamento aqui. São 2 cursos, tá? Que é da parceria da Unigran Rio com a Cisco. Um é o curso de Introdução à Cibersegurança, tá? Vocês têm até hoje, tá? Na verdade, a inscrição desse curso é até hoje. Ó, então, o curso Introdução à Cibersegurança, estou colocando no chat, tá bom, gente? É só se inscrever lá. E Fundamentos de Cibersegurança. Geralmente, esses cursos são para os alunos das disciplinas, né? Mas aqui a gente está colocando aqui para vocês de presente. E vou colocar de novo aqui o link do curso de microbit, de robótica. Ele é um workshop que a gente fez online na nossa semana de projetos. Ele é uma boa ferramenta também para vocês aprenderem a programar, tá bom? Quem tiver interesse em retomar um pouquinho da programação, é bem fácil de aprender a programar com ele. Tá bom, gente? O Loriano aqui perguntou se o hackathon vai funcionar normalmente, visto sobre a pandemia, né? E também pergunta se as aulas serão presenciais ou virtuais. Então, o hackathon, dependendo de como virão os decretos do governo do estado, a gente pretende que ele aconteça, né? Agora, se a gente tiver que fazer ele online, não tem dificuldade nenhuma, né? A gente consegue fazer ele online, inclusive envolvendo todas as modalidades, né? E todos os cursos. Então, quando a gente faz ele de forma presencial, geralmente os alunos dos cursos à distância nem sempre conseguem estar presentes, né? E se a gente fizer uma versão online, a gente consegue envolver a todos. E as aulas, elas, assim, é a mesma coisa, a gente depende dos decretos aí. A gente, se eu não me engano, é até dia 5 agora, né, que vai essa suspensão, que o decreto do governo do estado, mas pode ser que ele seja prorrogado mais um pouco. Mas o que acontece? A gente está preparado tanto para retomar as aulas de forma presencial quanto de forma remota. A gente está com muita confiança, né, que as aulas presenciais vão ter uma retomada para final aí do início de agosto. A gente vai começar a ter uma retomada das aulas gradativamente de forma presencial, tá bom? Dados os devidos cuidados, claro, que a gente precisa ter agora, né, distanciamento social e tudo mais. O que obviamente vai exigir um pouquinho, algumas estratégias diferentes para a gente conseguir ter as aulas presenciais de forma que todo mundo fique em segurança, tá bom? Agora, claro, a gente depende do governo do estado, né? É ele que impede a gente de estar com aulas presenciais. Obviamente que a questão que a gente vive sanitária, ela também exige cuidado, né? Vou tomar um golinho aqui, ó, do cafezinho aqui. Muito obrigada, professor. A gente agradece aí pela sua participação, a participação aqui dos nossos ouvintes, né, ou participantes aqui da live. Reforço que a gente tem aqui os canais de comunicação, de contato exclusivos, tá, para hoje, que são através do telefone ou do WhatsApp, estão ali no chat
para você acessar, se você quiser ter mais informações aí sobre os cursos da área de tecnologia, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Se quiser encerrar. Obrigado, gente. Então, obrigado, pessoal que nos apoiou aí, Beatriz, Gisele. E obrigado a todo mundo que conseguiu participar, né? Tomara que a gente tenha conseguido aí tirar as dúvidas de todo mundo e estimular o pessoal a entrar na área de tecnologia, que ela está aquecida. Não tem, não tem como a gente discutir que a tecnologia hoje ela é de extrema importância para o momento que a gente está vivendo. Certo, gente? Boa noite, cuidem-se, né? Agora a gente está vivendo um momento que a gente tem que tomar muito cuidado. E obrigado novamente. Boa noite.